Gostaria aqui de falar para vocês de um assunto que é bastante pertinente em graça, né? Porque quando nós viemos do sistema religioso, nos foi ensinado uma forma de oração, que nós temos que orar o tempo todo e nós aqui ratificamos isso também, temos que orar o tempo todo, só que a nossa oração ela é diferente do sistema religioso. Aliás, nenhuma hoje igreja se interessa realmente por esse assunto, de explicar o que é oração, por que nós oramos, não é verdade? E como existe essa descontextualização toda, eles infelizmente não sabem mais o que é oração. Muitos deles falam que é intimidade, né? E realmente não deixa de ser. Oração é realmente uma súplica, um pedido dirigido a Deus. Basicamente, oração é isso. E o que é súplica, queridos? Súplica é um pedido insistente e desesperado. Hoje, dentro do sistema religioso, as pessoas estão desesperadas. A realidade é essa, porque todos querem que seus problemas sejam resolvidos, até mesmo nós, né, abençoados? Quem não quer aí viver uma vida sem problemas? Só que os problemas fazem parte da nossa vida. E como nós vamos reinar em vida sem ter o que reinar? Porque reinamos sobre essas situações, não é verdade? Quando nós, por exemplo, dizemos que nós somos curados, é uma oração. Isso é uma oração. E isso é uma oração que se dá por conhecimento, que se dá por intimidade. O que acontece quando as pessoas elas estão em um relacionamento, seja amizade, amoroso, profissional, né? Elas ficam íntimas uma das outras, sim ou não? Você passa a saber a data de aniversário dela, você passa a saber o nome completo, você passa a saber onde a pessoa mora, você passa a saber de gostos, preferências, daquilo também que a pessoa não gosta, não é verdade? Então você vai travando ali uma intimidade com a pessoa. E aí, com o tempo, você já sabe como tratar bem aquela pessoa, porque numa amizade ou num relacionamento, nós temos que tratar bem um ao outro, não é verdade? Então, com o tempo, você vai percebendo do que aquela pessoa gosta. E você procura o quê? Fazer aquilo que a pessoa gosta. Se a pessoa gosta, por exemplo, de comer uma comida baiana, você vai levar ela num restaurante onde vende comida baiana para satisfazer aquela pessoa, porque ela é tua íntima, é teu íntimo. E aí é um relacionamento entre as pessoas. E entre Deus também não é diferente. Então nós temos essa intimidade com Deus, não é uma intimidade humana, é uma intimidade no âmbito espiritual. E o que se dá no âmbito espiritual? O conhecimento. O conhecimento que nós temos de Deus nos faz ter intimidade com Ele. Nós sabemos do que Ele fez, para quem Ele fez e por que Ele fez. Então nós hoje, por exemplo, em graça, a gente não fazemos cerimônias. Eu, por exemplo, abençoado, eu acredito que a maioria dos abençoados que já são maduros, espiritualmente falando, não vê mais a necessidade de se ajoelhar no chão. Por quê? Eles falam que é sinal de humildade. Mas não adianta nada você fazer isso e você ter o coração soberbo, a mente soberba e não querer aceitar as coisas de Deus, por exemplo. Então nós não ajoelhamos mais. Não há necessidade de ajoelhar. Por quê? Você está usando a carne para um relacionamento espiritual. E não entra, Deus não aceita sacrifícios da sua carne. Não aceita. Ele não vai te dar nada e nem vai tirar nada de você, muito menos pela carne. É aquilo que ele determinou. Por exemplo, quando a palavra diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos, lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, o que você pensa quando você lê esse versículo? É que todas as bênçãos já nos foram dadas. E o que tu faz pedindo? O que tu faz pedindo? O que tu pede? Você tem que agradecer por já ter recebido. Se você está aí atravessando uma enfermidade, você vai dizer o quê? Eu sou curado. Se você está atravessando aí uma dificuldade numa área, por exemplo, profissional, está desempregado, o que você vai confessar? Eu já estou trabalhando. Já que aquela porta já se abriu. Porque é esse tipo de relacionamento que agrada a Deus. Você não está íntimo, o que eu te falei, o que você procura fazer? Procura agradar aquela pessoa para que ela se sinta feliz com você. Quando você diz que está curado, mesmo estando enfermo, você está agradando a Deus, sim ou não? Está agradando. E nem fazemos preces, rezas, como por exemplo, Senhor, entro na tua presença, você já está na presença do Pai. Todas essas formalidades que nos foi ensinada, isso não serve para Deus. É por isso que o sistema está como está e vocês estão vendo o que está acontecendo, meus queridos. Então, oração é intimidade. E intimidade se dá através do conhecimento. E a nossa oração se dá por conhecimento. É claro que em momentos da nossa vida,
em que a gente se sente acuado porque a carne ela é urgente e ela tem a primazia, a carne tem a primazia, abençoado. Você sabia disso? Ah, André, que isso? Você está falando que a carne tem primazia? A carne vem em primeiro lugar. Claro que vem. Se você tiver dinheiro para comprar um pedaço de pão e comprar uma Bíblia, o que você vai fazer? Você vai deixar de comprar pão para comprar a Bíblia? Você vai comprar o pão. Então a carne ela tem urgência. Há situações na nossa vida que realmente a gente se sente espantado, amedrontado, a gente fica com medo. Então a gente tem essa tendência realmente a estar desesperado por um momento. É um momento assim de desespero, quando bate assim alguma coisa, a gente recebe uma notícia ruim, geralmente aquilo nos abala. Isso é normal. Aí a gente até, Senhor, por que está acontecendo isso? A gente às vezes questiona no pensamento, mas daqui a pouco você, opa, o meu pai já entrou com providência nisso. Ainda que você não veja, mas você confessa que você é abençoado com todas as bênçãos. Essa é a nossa oração. Então esse é um assunto, abençoado, bastante polêmico, né? Por quê? Porque quando a gente chega em graça, as pessoas entendem assim, esse povo da graça não ora. Claro que nós oramos. Claro que nós agradecemos. Quando você expressa aquilo que Deus fez por vocês, isso é um ato de intimidade. E detalhe, como eu falei, dentro do contexto, porque hoje o Senhor nos tirou do descontexto da nossa vida, se é que existe essa palavra. A nossa vida estava descontextualizada dele. E Deus nos contextualizou no seu contexto. Tá entendendo? Por isso que as pessoas às vezes se espantam, né? Então esse é um dos assuntos que eu queria falar com vocês.